gente vai direto com a Daniela Calçavara para falar do pacote econômico, do plano econômico lançado hoje pelo prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati. Ô Dani, os empresários vão ter um tempo maior para pagar os impostos, a prefeitura teme que haja um atraso muito grande, uma inadimplência muito grande, então antes que isso aconteça, já determinaram novas regras, é isso, né? Essa é uma das medidas, Juliana, e não vale só para empresários. Na verdade, esse prorrogado aí, esse prazo, né, para pagar os impostos, tributos municipais, isso daí vale também para as pessoas que, por exemplo, estão sem aquela renda lá, que faziam bicos ou que perderam seus trabalhos, que eram autônomos e que de alguma forma ficaram sem esse dinheiro, podem, por exemplo, deixar de pagar a parcela do IPTU, mas só as parcelas vencidas a partir de agora, dia 30, né, que foi ontem de março, já começa a valer e aí tem um prazo um pouquinho maior. Atinge também vários autônomos, né, por conta aí do ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é recolhido aqui no município. Agora o pessoal da prefeitura pede, Juliano, para que quem puder mantenha esse pagamento, viu? A gente vai observar aí o que disse o prefeito. Temos um trecho do prefeito falando? Põe na tela, por favor. Benefício eventual é um benefício da Prefeitura de Londrina, semelhante ao Bolsa Família. Pouquíssimas cidades do Brasil o têm. Nós estamos passando esse benefício de R$ 92 para R$ 182. Milhares de famílias utilizam, precisam desse benefício. Isso é utilizado para quê? Às vezes a pessoa precisa comprar um remédio, precisa comprar o gás, que não tem o gás em casa. Então, são recursos exclusivamente da Prefeitura de Londrina e nós estamos dobrando o valor dos benefícios eventuais. Tá? O amparo às pessoas que precisam, né? Tem muita gente precisando de alimento, tem muita gente precisando de produtos de limpeza, de produtos de higiene pessoal. E nós estamos, além da Prefeitura estar adquirindo esses bens, muitas cestas básicas, enfim, aquilo que podemos apoiar as pessoas, nós estamos com um grupo de voluntários, está aqui o presidente da Associação Comercial, o presidente do Sinduscom, inúmeros voluntários que estão nos ajudando também a arrecadar doações, e nós estamos fazendo a doação para as famílias londrinenses que estão passando por necessidade. Bom, sempre que se anuncia uma medida como essa, a gente espera o quê? Que a prefeitura também faça a sua parte. Olha, todo mundo vai ter que reduzir, todo mundo vai ter que cortar na própria carne. Mas e a administração municipal? Na prefeitura, esse contingenciamento, essa redução de despesas deve significar uma economia de quanto, Dani? Uma economia de R$ 81 milhões é o que se espera, Juliana. Agora vamos só esclarecer para quem estava acompanhando aí a entrevista do prefeito Marcelo Bellinati. Esse trechinho que a gente acabou de ouvir é sobre um benefício social que o município paga a 1.200 famílias que estão em situação de extrema pobreza, que já são cadastradas ali pela Secretaria de Assistência Social e que agora vão receber o dobro desse valor. Como ele disse, ali é um valor para comprar um remédio, um botijão de gás, né? Não é assim para alimentação, mas sempre dá uma ajuda. Agora sim vamos falar então dessa outra medida, que é o corte nas despesas do próprio município, um contingenciamento que deve gerar uma economia aí, pelo menos essa é a expectativa, de R$ 81 milhões por conta de uma queda já esperada na arrecadação. Então, por isso é que já se tem aí esses cortes todos anunciados. Vamos ver o que o prefeito Marcelo Bellinati fala a respeito desses cortes. Nós estamos adotando inúmeras medidas de ajuste fiscal dentro da Prefeitura, o que vai fazer com que haja um reordenamento nas despesas da Prefeitura de Londrina, algo em torno de R$ 81 milhões, né? Então estamos suspendendo, por exemplo, horas extras estão suspensas à exceção de saúde e assistência social, né? Todas as viagens da Prefeitura, a não ser que tenham alguma relação com a crise do coronavírus, estão também suspensas. Estão suspensas o pagamento das jornadas estendidas, né? Estamos contingenciando despesas da Prefeitura, o detalhamento está sendo feito pela Secretaria de Fazenda, né? Encaminhando também um projeto de lei à Câmara de Vereadores,
suspendendo o repasse para o plano de saúde da Capismel, né? Lembrando que o plano de saúde da Capismel tem um fundo garantidor de quase 50 bilhões de reais, ou seja, não vai haver prejuízo nenhum a quem tem o plano de saúde, e esses recursos serão destinados exclusivamente no atendimento e assistência à saúde da população de Londrina. Então, na somatória, também suspensão de novas contratações de servidores e estagiários, à exceção da saúde e da assistência social. Tá aí, gente. Com relação às empresas, impostos. Você que é pequeno empresário, você que tem tua padaria, teu açougue, tá difícil agora, né? Você que tem aí a tua pequena lojinha, ela tá fechada agora. Como é que ficam os impostos cobrados pela prefeitura? Tem um prazo maior, Dani? Vai haver um parcelamento? O que é que vai ser feito? Por enquanto, um prazo maior, Juliano, mas é importante frisar que isso vale para os impostos, taxas e tributos municipais que vençam a partir de agora. Se, por exemplo, a pessoa já não pagou lá em janeiro, fevereiro, esses não valem. Anos anteriores, ou até que já foram inscritos em dívida ativa, para esses também não vale. Então, é para as taxas, impostos, tributos municipais que estão vencendo a partir de agora, aí sim vai ter um prazo aí um pouco maior. Vamos acompanhar. Nós estamos fazendo um congelamento, eu diria esse termo, dos tributos municipais, prorrogando a data de vencimento de IPTU, de ISS fixo, das taxas de verificação, funcionamento, taxa de coleta de lixo para o final de maio, início de junho, né? Então, veja, quem quiser pagar agora, já está com o boletim lá, paga, não tem problema nenhum. Mas, olha, estou com dificuldade de pagar agora, não tem problema nenhum. Vai ser prorrogado, não vai ser cobrado nem multa, nem juros, se você deixar para pagar em junho, quando estiver acabando aí a pandemia do coronavírus. Tá aí. E ó, o prefeito falou também, deixa eu aproveitar e trazer detalhes do decreto estadual. A Dani estava falando sobre isso hoje no Paraná no Ar pela manhã, e o prefeito Marcelo Berinatti chegou a comentar isso, porque ampliou o número de serviços essenciais, esse decreto feito pelo governador Ratinho Júnior. Eram 33 e passam para 40. Tem tela disso aí? Deixa eu ver. 12:06. Atenção, ó, os novos são serviços de crédito e renegociação de crédito, podem estar abertos agora, fiscalização do trabalho, atividades de pesquisas científicas, laboratoriais ou similares. Vamos para a próxima tela, por favor. São 7 novos serviços funcionando, tá? Representação judicial e extrajudicial, atividades religiosas de qualquer natureza. Isso aqui está gerando muita polêmica, porque os cultos, as missas estavam proibidas porque a gente tinha muita gente concentrada no mesmo espaço. Chegou-se a confirmar aquela informação, Fabíola, de que só serviços individuais podem ser prestados pelas igrejas, ou seja, no caso da católica, as confissões, serviços de secretaria, cultos não podem acontecer, é isso, né? Aquelas atividades completamente, onde se junta muita gente, aquelas feitas aos domingos, as celebrações podem ser suspensas, elas podem ser feitas, mas apenas com transmissão pela internet, sem o público presente, tá? 12:07. Tem mais uma tela, por favor? Produção e distribuição de produtos de higiene pessoal e de ambientes também pode funcionar. Isso aqui, ó, serviço de lavanderia hospitalar e industrial. O prefeito foi pego de surpresa com essa ampliação, Dani? Ele disse, Juliano, que ainda não tinha se inteirado sobre essas mudanças aí e que ia estudar direitinho o que ia ser feito, até porque algumas coisas divergem, né, entre os decretos do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Ele disse, inclusive, que é preciso parar de brigar nesse momento e ninguém ficar pensando mais em fazer política e sim em cuidar da população da melhor forma possível. E aí, questionado a respeito de abertura de comércio, indústrias, por exemplo, o que poderia voltar, ele disse o seguinte: o decreto municipal é válido a princípio até o dia 5 de abril, que é o próximo domingo, mas isso tudo vai ser reavaliado ao longo da semana, porque inclusive a prefeitura segue aí
segue seguindo é ótimo, né? Mas enfim, continua seguindo as orientações repassadas por especialistas da área da saúde. Então isso é muito importante. Para quem está aí com o filho em casa por conta das escolas paradas, ele foi bastante enfático também em dizer, Juliano, que não vai voltar à escola tão cedo, que as escolas devem ser as últimas a retomar as suas atividades normais. Ele falou, olha, mesmo depois que já tiver voltado o comércio, indústria, enfim, as escolas devem ser as últimas. Ele falou até por conta das crianças, do risco que as crianças têm de contrair e depois levar para casa e de que elas não têm também, é difícil explicar para a criança, principalmente as menores, que não pode ficar abraçando os amiguinhos, né, que não pode beijar, que tem que ficar lavando as mãos o tempo todo. Dentro de casa a gente consegue, mas na escola é um pouco mais complicado. Então ele já avisou que as escolas não devem voltar tão já, Juliano. Vamos ouvir o prefeito falando a respeito desse decreto. Veja, nós temos um decreto que limita as atividades até o dia 5, ou seja, até domingo agora. Ele vai ser mantido até domingo. Nós estamos fazendo todas as análises. Dizer novamente que o que vai nos nortear é a ciência, é a medicina. Se os médicos epidemiologistas nos disserem, olha, existe garantia de que o retorno às atividades vai ser feito com segurança, protegendo a vida do funcionário do comércio, da indústria, das outras atividades e de quem frequenta esses locais, nós estaremos voltando gradativamente com inúmeras medidas de controle e de prevenção, que nós vamos inclusive trabalhar com as entidades, com as associações. Em relação aos decretos, tanto estaduais quanto federais, existem algumas divergências pontuais em relação ao município. Então nós estamos analisando exatamente essas questões pontuais para que a gente possa, claro, nos adequar ao que está vindo, tanto de Brasília quanto de Curitiba. Tá aí, gente. É a busca de se voltar à normalidade, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente sabe que os empresários estão tendo e que a gente, né? Que a cidadão está tendo hoje para tocar a nossa vida. Eu já vou voltar com a Dani aqui, mas põe para mim as telas que a CIL está divulgando. Hoje pela manhã, a Associação Comercial e Industrial de Londrina passou a divulgar esse material aqui. Eu recebi do próprio presidente da CIL, falando dessa linha emergencial de crédito adotada pelo governo do estado e por bancos parceiros, tá? Até R$60 mil, com 6 meses de carência para começar a pagar, com uma taxa de 0,59, prazo de 12 meses, tá? E aí, põe na próxima tela, por favor. Você que é pequeno empresário, pode tirar uma foto dessa tela? Porque está o contato aí das representantes que podem falar com você, tá? Aqui em Londrina, Paloma, Mara e o Maurílio. E lá no Norte Pioneiro, a Angélica. Tá aí a linha de crédito divulgada pela ACIL. Vamos lá, ó. Eu estava até conversando com a nossa gerente aqui, com a Fabíola Vicensoni, e eu estava vendo muitas opiniões nas redes sociais, né? Essa história toda está entrando na nossa cabeça, está nos deixando até meio pinel, né? Tem gente que não aguenta mais ouvir falar de coronavírus, coronavírus, coronavírus. A gente aqui vai assumir o seguinte compromisso com você. Já vou te trazer os números atualizados, a gente vai trazer informação quando realmente nós tivermos novidades, tá? Porque, de verdade, eu acho que esse é o momento da gente tentar respirar fundo. A gente não tem certeza ainda do que vem pela frente, de verdade. O cenário é muito difícil, mas é o momento da gente respirar fundo e pensar nos próximos passos no futuro, tá?